Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Essa é a primeira aula do curso Essentials, que a gente considera a base do marketing jurídico para que você tenha tranquilidade na hora de executar as suas ações. E para começar, nessa primeira aula nós vamos falar sobre os limites da publicidade perante o Código de Ética da OAB. Nós vamos ensinar para você alguns macetes que fazem com que você execute as suas ações sem medo de receber qualquer tipo de punição. Combinado? Vamos lá? O primeiro ponto mais importante é a gente compreender a diferença entre publicidade e propaganda. Bom, de maneira muito simples, eu vou explicar para você como a própria OAB entende a diferença de publicidade e propaganda, porque com o passar dos anos, isso foi se misturando com tanto curso sendo promovido, né, na era do marketing digital, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa. Então, frente ao Código de Ética, a diferença entre publicidade e propaganda é a seguinte, vou te explicar aqui, tá? Publicidade, considere que é algo gratuito. Ou seja, sempre que você estiver fazendo algum tipo de ação, ok? E estiver tornando público, seja qual for o canal que você estiver colocando no seu escritório, você está fazendo publicidade. Bacana? E sempre que você estiver fazendo propaganda de modo que você esteja pagando para aparecer, isso você pode considerar como algo proibido frente ao Código de Ética. E é por isso que no Código, no provimento 94/2000, né, antigo Código de Ética, aparece lá que você não pode fazer outdoor, que você não pode fazer folheto, que você não pode fazer propaganda, né, em vias públicas ou em canais promovendo o seu escritório. Essa é uma das regrinhas mais básicas e uma das mais importantes. Bom, o que aconteceu recentemente? Outubro de 2019, o Dr. Ari Raguiante Neto, né, empossado lá na seccional do Mato Grosso, ele trouxe, né, ele criou praticamente esse contato com todos os advogados, buscando informações sobre eles, né? Buscando referências do marketing digital na era jurídica para entender os novos limites, para refazer os novos limites da publicidade. Segundo o Dr. Ari, a base do direito jamais será eliminada. A base que é basicamente composta por mercantilização e banalização. Então o que eu vou convidar você nesse momento é para entender como a OAB entende esses dois pilares que não podem, de maneira alguma, serem confrontados, para que você não tenha nenhum problema frente ao Código de Ética, tá? Mercantilização e banalização. Então assista esse vídeo que eu vou mostrar agora para você, que é um videozinho que mostra um exemplo bem prático sobre banalização e depois a gente vai falar um pouquinho sobre mercantilização. Combinado? O que amava. Hoje estamos juntos nessa estrada, o amigo de todos, Dr. Jefferson Braga. Começou no escritório, numa sala pequena, depois foi crescendo de uma forma muito buena. E aí, gostou do vídeo? Interessante, né? Esse advogado, na fala do Dr. Ari, inclusive, quando foi visitado no Rio Grande do Sul, ele não sabia que efetivamente não podia fazer aquele tipo de vídeo promocional. Então ele teve, de certa forma, foi punido, né? Ele recebeu uma notificação da OAB para que ele tirasse do ar. No primeiro momento a OAB notifica e isso corre como se fosse em segredo, certo? Para que depois, ou ele justifica, né? Ele tenta manter aquilo, né? E vai a julgamento dentro do Código de Ética. Agora você deve estar se perguntando, saem muitas notícias de alguns estados, de algumas seccionais, como Bahia, eu vou colocar aqui as siglas, Distrito Federal,
e Pernambuco. Esses 3 estados já se manifestaram contrários à prática de impulsionamento. Você lembra o que é o impulsionamento? Impulsionamento é quando você publica, por exemplo, nas suas redes sociais e aí você quer entregar, levar mais longe a sua mensagem. Esses 3 estados se mostraram contrários. O que é que os novos limites, trazidos pelo Dr. Ari, eles querem promover, eles querem regularizar entre os estados, que é algo que vai acontecer depois que o Conselho Federal se pronunciar. Mas, nesse momento, o que você deve ter em mente? Que, dependendo do estado em que você está, você deve sempre olhar a sua seccional, e tentar entender se ela está deixando claro, a proibição do impulsionamento ou a proibição de alguns tipos de ação ou não. Exemplo, São Paulo. São Paulo é extremamente liberal. Ela entende que o impulsionamento é válido. Só que aí vem aquela questão. O que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer? E aí eu vou ensinar uma regrinha para você que é bem simples para você ter a certeza de que você não vai errar. A primeira lógica é a seguinte. O que você pode fazer é sempre ser consultivo e orientativo. Então, sempre que você estiver compartilhando uma informação para ajudar o público, como, por exemplo, uma informação sobre redução de jornada, que é um momento em que nós estamos vivendo, os empresários precisam dessa informação e os funcionários também. Se eu estou entregando uma informação sem uma finalidade de tentar vender algo, eu estou sendo consultivo. Se eu estou orientando uma pessoa a uma medida que ela deve tomar, eu estou sendo orientativo. Se eu estou fazendo uma publicação, entregando bem pouquinho e dizendo para ele, ei, me procura que eu conto o restante para você, eu estou sendo quase mercantilizando, eu estou correndo um risco frente ao código de ética porque eu estou de alguma forma tentando induzir aquela pessoa a entrar em contato. Então sempre que você estiver falando para o público, entregando uma informação, você está tranquilo. Sempre que você estiver falando com segundas intenções, provavelmente você está correndo um risco, ok? A segunda regrinha é bem simples. Se você estiver falando de si mesmo, olha o meu escritório, que fotos lindas, olha o meu currículo, olha essa pós-graduação que eu fiz. Sempre que você estiver se autopromovendo, você está correndo risco. Então, na prática, para que você faça realmente um trabalho bem feito, é sempre levar ao próximo, entregar uma informação útil, fazer o trabalho que cabe de fato ao advogado, que é ensinado lá na faculdade, que é ser útil, prestar um serviço à sociedade. Fazendo dessa forma, agindo dessa forma, certamente você não vai estar infringindo o código de ética. Fez sentido para você? Acho que essa regrinha é a mais fácil para você entender. E por fim, vale lembrar também que assim, se essas capitais, nem elas mesmas entendem uma uniformidade frente ao código de ética, quem somos nós, Ou quem é que vai poder nos dizer o que pode e o que não pode o tempo todo? A tecnologia está aí, e não foi prevista na época do provimento 94/2000. Então é muito bom senso. Então essa regrinha de sempre estar, compartilhando aquilo que realmente é útil para a sociedade, ela serve mais do que qualquer busca, dentro destes canais, dentro destas seccionais, para entender o que você pode e o que você não pode. Fez sentido para você? Não esquece, deixe o seu comentário aqui se você tem alguma dúvida sobre algum tipo de ação que a gente vai ter o maior prazer de te ensinar. Combinado? Te vejo na próxima aula. Até lá!